Estamos aqui com o veterinário Dr. Bruno Pinho. Dr. Bruno, é um prazer ter você aqui no nosso programa hoje. Hoje, como a gente comentou, né, Vivi, a gente não vai ter o quadro Momento Pet porque ele está aqui no estúdio. Então, a gente estava falando sobre esporotricose. Você viu que a população nos vídeos não sabe o que significa. Não fazem nem ideia, nem a gente, né, Vivi? No início a gente também teve que pesquisar. Agora, doutor Bruno, passa pra gente, porque muito tem se falado sobre esporotricose, mas o que de fato é isso? Bom, primeiramente um prazer estar aqui com vocês, né? Espero estar aqui esclarecendo as dúvidas dos telespectadores, né? E estou sempre à disposição do programa para isso. Vamos falar um pouco de esporotricose, que é uma doença que está acontecendo de uma forma exorbitante, não só em Cabo Frio, mas como no estado do Rio de Janeiro, né? Segundo o G1 agora comentou, a gente está com mais de 300% de aumento dessa doença, que é uma doença que acomete principalmente os gatos, mas é uma doença causada por um fungo, é uma doença que sempre existiu, né? Antigamente era conhecida como a doença do camponês, porque é um fungo que vive na planta e ele arranhando o camponês, ele pegava essa doença. Esse fungo fez uma mutação no corpo do gato e ele agora passou a transmitir isso de uma frequência muito maior. Primeiro porque eles brigam muito na rua e a chance de arranhar o ser humano também é muito grande. Mas como é transmitida para cães e gatos? Como é que essa doença é transmitida? Ela normalmente, a via de inoculação do fungo é pela via transcutânea. Então o fungo tem que perfurar a pele, onde ali ele começa a se desenvolver no tecido subcutâneo. O gato faz isso com muita facilidade porque ele tem aquelas garras. Então é muito fácil o gato te arranhar e conseguir perfurar a sua pele. Então a via hoje principal de transmissão é pela arranhadura, que acontece principalmente pelo gato. Mas ainda aquela via, que era a via antiga, que eram os espinhos de plantas contaminadas com esse fungo, continua existindo. É claro que o cão, que também sofre da doença, também pode passar essa doença para o ser humano, mas a chance de um cão conseguir arranhar a gente é bem menor do que a do gato. O gato arranha muito. Então, pelo fato de ser pelos espinhos, não quer dizer que só gato de rua que passa esse tipo de doença. Um gato que mora numa casa e que tem uma planta com espinho também pode passar, né? Sem dúvida. E isso eu também coloco muito para o proprietário, porque o proprietário, então meu gato não vai para a rua, ele não vai pegar. Mas nada impede também que aquele gato doente não pule na casa dele. E arranha o gato que está ali dentro. Então, hoje, a doença que está acometendo muito por conta disso. O gato ele é difícil de ser contido, o gato vai à rua, o gato da rua vem na sua casa. Então, é difícil controlar uma doença como essa. A gente está realmente com muitos casos aqui em Cabo Frio. Agora, doutor Bruno, passa pra gente quais são os primeiros sintomas dessa doença. Como identificar? A primeira via de contaminação é a via transdérmica, como eu falei para vocês. Então, a primeira coisa que acontece no animal é aparecer feridas. São feridas grandes, são feridas que são bem exuberantes. Então, cai o pelo, fica uma ferida em formato de vulcão, com umas bordas altas, ela é uma ferida profunda. E são feridas que aparecem sem o animal se machucar. E dali vão abrindo novas feridas. Normalmente acontece em membros, orelhas, focinho, mas a gente já pegou dos mais diversos locais. E realmente, sem tratamento, essas feridas vão abrindo no corpo todo do animal. Então, enquanto não existe a ferida propriamente dita, é difícil para o proprietário, é difícil até para nós veterinários, identificar essa doença. A gente tem que esperar a ferida aparecer para poder realmente fechar o diagnóstico. E ela demora quanto tempo, mais ou menos, para aparecer essa ferida? É muito imprevisível. Eu já peguei animais que com 15 dias já estavam abrindo feridas e já peguei animais que tinham a doença e não apresentavam as feridas. Ou se eram feridas, eram muito pequenas. E a gente conseguiu confirmar que esses animais eram positivos, mas estavam assintomáticos. Isso, de repente, tem a ver, de repente o animal está com uma imunidade baixa ou não, então aparece mais rápido, pega com mais facilidade. A gente vai entrar agora num outro loco, que é a parte da leucemia felina, que é uma outra doença causada por um vírus, e assim como a AIDS felina, que são doenças que não têm correlação com a doença do ser humano, mas que são doenças que mexem na parte da imunidade do animal. Então, esses animais que têm essas duas doenças em associação com a esporotricose, eles dificilmente vão ser curados e eles vão apresentar muito mais sintomatologia de feridas e normalmente não vamos conseguir um bom sucesso. Agora, existe um exame que se faça para identificar essa doença? Os exames são feitos apenas das feridas. Então, precisa ter uma ferida aberta para que a gente possa fazer os exames laboratoriais, que são exames de imprint, exames de biópsia, que confirmam que essa doença está presente. Mas sem
a ferida presente, é difícil a gente fechar um diagnóstico. Então, o gato que tem essa doença, que arranha, só em arranhar a pessoa já é contaminada? Na verdade tem que ser um arranhão profundo, um arranhão a ponto de perfurar, né, de provocar sangramento na pele e às vezes até mesmo pela mordida. Pela mordida é muito mais difícil. O arranhão realmente ele é muito mais fácil de transmitir esse fungo, porque esse fungo ele fez uma mutação dentro do organismo do gato, aonde ele fica nas unhas do gato. Então, a partir do momento que ele arranha, ele inocula esse fungo. E esse fungo vai se disseminando no corpo do cão, do gato e também de nós seres humanos. Os gatos brigam muito na rua, é normal do gato isso. Até mesmo na hora da cópula, da cruza, eles brigam. Então, eles acabam se machucando, se arranhando e o animal que tem essa patologia passa facilmente para o outro. E qual é o tipo de tratamento, tanto no gato como no ser humano? Vamos lá. Tratamento dos animais, né, incluindo cão e gato, são tratamentos muito específicos, necessitam ser correlacionados ao peso do animal, à situação clínica desse animal. Então, hoje, a internet ela tem muita coisa positiva, mas também tem muita coisa negativa. Então, hoje você vai na internet e bota esporotricose, ali mesmo ele já vai te dar o tratamento, que chama-se itraconazol, que é um antifúngico, que é o mais comumente usado tanto para cães quanto para os animais, tanto para os animais quanto para o ser humano. Mas existem doses específicas para cada tipo de animal. E outra, é um tratamento de longo prazo. Hoje eu tenho animais sendo tratados na faixa de 1 ano. Então você olha na internet, vê ali qual é a droga que você tem, mas você não sabe a dose específica para o seu animal. Você não sabe o tempo de uso. Aí normalmente você usa 1 mês, as feridas secaram, você para o remédio. Volta e fica resistente. E aí dificilmente você vai conseguir fazer com que esse animal se cure. E uma dúvida que eu tenho, você tem um animal, você tem um gato, um cachorro e aí ela pegou essa doença. Você tem que... você pode continuar tendo contato com ele porque é perigoso também. Da mesma maneira que ele passou para você. Ele está fazendo um tratamento, ele ainda está com aquele fungo enquanto não termina o tratamento. Então ele pode passar... Aproveitando a pergunta da Vivi, em quanto tempo fica esse fungo no gato? A gente tem realmente agora uma situação que vocês colocaram, que é um serviço de um veterinário, que é o que nós estamos fazendo aqui, que é também um serviço de saúde pública. Então hoje as pessoas, né, veem um animal na rua, um gato, com essas feridas, e acham que esse gato foi atropelado, que ele sofreu abuso, e tentam pegar esse animal. E esse animal às vezes está com a esporotricose. Ele não conhece as pessoas, ele está arredio, ele está com medo, e normalmente arranha esse proprietário. Ou essa pessoa que está querendo ajudar, e infelizmente a pessoa acaba pegando uma doença como essa. Então, se você viu um animal na rua com essa doença, ou com alguma ferida no corpo, tenha todo o cuidado na hora de manusear o animal. E aí agora a gente entra na pergunta da Vivian, que é a pergunta de como tratar esses animais. Deixa eu só te interromper, doutor Bruno, porque a gente pegou umas imagens, vou pedir para o Peter botar para a TV para você que está de casa assistindo, para você identificar, né? Como são essas feridas no animal e a gente também pegou essas imagens na ferida com o ser humano. Nas pessoas também, exatamente. Para a pessoa que está em casa poder visualizar melhor. Mas agora, independente de qualquer coisa, que colocando as imagens que estão aí, são imagens para exemplificar. Mas não é porque o animal às vezes tem uma ferida pequena na pata que ele não tem a esporotricose. Claro que as imagens que nós colocamos são imagens para o animal, para a pessoa ter uma ideia de como fica. A pessoa não pode esperar o animal fica todo machucado para falar, não, realmente é essa doença, você já tem que levar. Hoje, né, a resolução que a gente tem do Conselho de Veterinária é que essa doença é uma doença de notificação compulsória. Então, o que significa isso? A gente tem a obrigação de pegar esses casos, notificar ao Ministério, e o Ministério hoje nos diz que a eutanásia é indicada para esse tipo de caso. Tá? Primeiro, em virtude do sofrimento do animal, e segundo, em virtude de ser uma zoonose. Isso pode passar para a gente. Mas também nós, como veterinários, temos a liberdade de tratar. Só que eu deixo muito claro para o proprietário todo o cuidado que ele tem que ter. Cuidado não só com a saúde dele, saúde de crianças que às vezes, né, botam a mão no animal, arranham, tem uma susceptibilidade maior de pegar. Então, tem que ter todo o cuidado quanto a isso. E, principalmente, sabendo que o seu animal está com uma doença que é contagiosa, não deixar seu animal ir para a rua. Então, se você vai precisar, para isso, ter um ambiente reservado para que esse animal fique em quarentena, ele vai precisar tomar um medicamento 1 vez por dia, que hoje a gente usa vários artifícios para que o proprietário não precise colocar a mão no animal, mas tem que ter todo o cuidado. Muitas vezes os proprietários falam, mas ele é muito manso, nunca me arranhou. Só que às vezes você está fazendo carinho no animal, explode um fogos ou alguma coisa, e o animal no susto acaba arranhando. Então não é simplesmente porque ele é dócil que a gente tem que ficar tentando. E pega mesmo.
a gente tem veterinários, a gente tem pessoal que lida com banho e tosa com essa doença. Então, muitas pessoas me procuram, né, com a doença, a pessoa mesmo, e me pedindo indicação, que hoje a gente indica para a Fiocruz, que é o local de referência para o tratamento de esporotricose. Mas tratando de uma forma certa, né, com veterinário, vendo a dose certinha, Sim. com o peso do animal, tudo, tem cura? Tem cura, é uma doença que a gente tem vários animais que foram curados. Voltamos naquela mesmo que a gente falou antes, que hoje, por conta da internet, já existe fungo resistente ao remédio. Hoje a gente está tendo que fazer associação de drogas. Eu tenho animais que estão tomando 2, 3 medicamentos para tentar se curar, porque infelizmente proprietários já tentaram 2, 3 vezes o tratamento empiricamente, feito por eles, e acabou não tendo sucesso, e o fungo ficou resistente. Então, tem cura. Era uma doença que se tratava na faixa de 3 meses. Hoje a literatura já fala em 1 ano de tratamento direto. Para matar mesmo, né? Não ficar nenhuma sequela para voltar a doença e o remédio não conseguir fazer mais efeito. Exatamente. Então tem hoje animais sendo tratados em 1 ano e já tem animais tratados há mais de 1 ano. Hoje, claro, tem animais que chegam com uma situação muito recente, com 3, 4 meses eles estão de alta. Mas essa alta só pode ser dada por um veterinário. Entendi. Agora, na clínica, no seu atendimento, aumentou consideravelmente de uns meses para cá? Olha, eu tive uma resposta, coisa de 3 anos atrás, onde eu estava atendendo no mínimo 5 animais por semana com esporotricose. Nós tivemos um decréscimo, vamos colocar aí coisa de 1 ano atrás, e agora a coisa voltou a fluir de novo. Hoje eu tenho uma média de atendimento na faixa de 4 animais por semana. Hoje, se eu chegar um gato na minha clínica com ferida no corpo, 90% de chance de ser esporo. Claro, todos esses animais que serão tratados, eles vão passar por exames comprobatórios que eles estão com a esporotricose. E normalmente a gente confere esse positivo no exame. Entendi. Agora, doutor, você falou ainda agora que o tutor do animalzinho que quer passar a medicação para tomar cuidado, para não ser arranhado, existem artifícios. Quais seriam esses artifícios para quem está em casa? Normalmente essas medicações são medicações em cápsulas e dentro da cápsula vem algumas bolinhas. E essas bolinhas não têm sabor. Então a gente usa qualquer coisa que apeteça ao animal para que ele coma sem você ter que forçar. Para isso a gente usa o mais prático, os patês, né, que hoje são específicos para os gatos. Então eu peço ao proprietário botar numa quantidade pequena, abre a cápsula, mistura as bolinhas e deixa ele comer tudo de uma vez. Mas tem animal que não aceita, né? Eu inclusive tenho um exemplo na minha casa que eu tenho um gato que não aceita nada. Ele só aceita a ração e só pode ser da marca que ele come. Então traz algumas dificuldades. Então hoje eu tenho recomendado requeijão, tenho recomendado iogurte, que são coisas que o gato aceita melhor. Mas tudo que o proprietário faça a medicação sem ter que botar a mão no gato. Isso é ponto de partida. Entendi. Então, só para o pessoal de casa entender, você está com o seu gato, está com o seu cachorro, você levou um arranhão, de imediato, o que você tem que fazer? O que eu vou recomendar é que procure um dermatologista ou um médico. Né? Nós, veterinários, não temos a liberdade de prescrever nada para uma pessoa. Mas eu aconselho que procure sim, e de imediato, porque hoje para o ser humano existem exames que são rápidos, a pessoa pode fazer o exame já para saber se pegou ou não com mais imediatismo do que no animal e já iniciar um tratamento. Claro que no ser humano talvez as lesões não sejam tão graves quanto no gato, porque no gato pode levar a óbito, e no ser humano eu acho um pouco mais difícil, pode acontecer, mas é bem mais difícil. Mas eu aconselho que comece um tratamento antes de um problema maior. Eu tive um caso, né, que foi uma pessoa que levou uma criança e que já tinha passado na mão de vários médicos e não estava melhorando, e a criança começou a ter uma pneumonia. E o proprietário levou um amigo pedindo para que olhasse o filho dele. E quando ele levantou a camisa da criança, a criança tinha várias lesões nas costas, né, bem condizente com esporotricose. Eu encaminhei esse menino para a Fiocruz. Esse menino quase morreu porque ele estava com esporotricose já pulmonar. E não estava sendo tratado como deveria. Com antibióticos, eles não tinham nem conhecimento, então, da doença. Sim, né? Ainda mais que isso foi a coisa de 5 anos atrás, estava bem no início. Então, você vê, uma pessoa poderia ter morrido com esporotricose. E hoje, acho que no meio médico, a coisa está mais clara porque a gente está pegando caso demais também no ser humano. Então, os médicos também já estão um pouco mais entendidos quanto a isso. É uma doença que agora a gente tem que ficar alerta, né? Porque os casos estão aumentando e todo mundo quer um animalzinho dentro de casa, quer um cachorrinho, um gatinho, só que tem que saber os cuidados que você precisa ter, né? Para você adquirir esse animalzinho. Nosso papo está muito bom, mas um breve intervalo e a gente já volta com o Dr. Bruno Pinho.
Supermãe, super presentes com super descontos da Casa do Ouro. Na compra de um relógio Mondaine, você ganha uma bolsa exclusiva em couro por apenas R$ 359. Kit relógio com cordão mais pingente e brinco por apenas R$ 199. Casa do Ouro, Centro e Shopping Cabo Frio.